Fala pessoal, Ron Couto aqui, como é que vocês estão? É, Vamos terminar agora, né, a nossa quarta aula, quarta e última aula, né, da nossa Web API, né? Vamos dar continuidade, né? Hoje nós vamos finalizar, vamos fazer algumas melhorias, né, no código. Vamos fazer a questão do login, né? E até porque, por exemplo, hoje as nossas rotas, né, elas estão abertas, né, para qualquer um fazer requisição, tanto que seja para listar usuários, né, que seja para criar usuários, né? Então, assim, nós temos que nos proteger aí, tá bom? Vamos começar aqui então fazendo algumas melhorias, tá bom? Daqui a pouco a gente já implementa a parte do login, a parte de autenticação, ok? Bora lá então, pessoal. Então esse aqui, né, foi o nosso código onde nós paramos, né? Então a gente tem aqui a nossa, vamos colocar aqui, né, para rodar o nosso npm run dev, rodar nosso server, tá? Então aqui o nosso server está rodando, né? Vamos só conferir aqui se está tudo ok. Ok, Maria e o José. Né? Na última aula a gente removeu, a gente tinha mais o João, né? Nós removemos o João, né? A última parte que a gente fez foi o delete, né? Deixa eu até voltar aqui. Aqui, ó. A última parte que nós fizemos do nosso arquivo foi aqui, ó, o nosso delete, ok? Que é a nossa parte de deletar o usuário. Então, assim, a primeira coisa que nós vamos fazer, tá? Vamos fazer nessa parte aqui ainda, só para a gente fazer, para a gente dar uma melhorada no nosso código, tá? Vamos fazer o seguinte. Bom, aqui, né, a gente está usando as informações, né? Estão pegando a informação do buddy, tá? E estamos jogando aqui, né? Porém, aqui dá para a gente fazer algumas melhorias que é a gente pegar essas informações, né? Principalmente nessa parte aqui, né? A parte de atualizar o usuário, a gente pegar direto, né? Os valores que a gente precisa. A gente vai desestruturar o nosso buddy, tá? Então, para a gente lembrar aqui, ó, no nosso, por exemplo, aqui no nosso put, né? Vamos começar aqui pelo put. Então, se a gente vier aqui, né, que é o nosso update, então nós vamos receber esses três, né, campos aqui, né? Então, name, e-mail e password, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer com esses caras aqui? Em vez da gente simplesmente pegar aqui e passar ele aqui depois, nós vamos desestruturar. O que que nós vamos fazer, ó? Nós vamos pegar aqui, vamos pegar então o name, vamos pegar o e-mail e vamos pegar o password, certo? Então, dessa forma aqui, pessoal, o que que a gente está fazendo? A gente está desestruturando, tá bom? A gente está pegando esses dados, que é o que a gente vai receber aqui no nosso update, tá bom? E a partir daí, a gente vai poder utilizar, tá bom? A gente pode, se você não quiser desestruturar o buddy somente o recparam, não tem problema. Mas aqui no recparam também, né, a gente recebe o nosso ID, né, que é o nosso ID. Então é o campo que a gente recebe daqui. Então, o que que nós vamos fazer de melhoria aqui? Em vez de a gente passar que a gente estava passando o user ID, o ID user.id, nós vamos passar somente aqui o ID, né? Porque a gente tá desestruturando e já está pegando o ID lá de dentro dos parâmetros, né? Que está vindo aqui. Então, o que a gente pode fazer nesse caso aqui? Como o nome do campo do banco de dados aqui, né? Nosso campo chama ID e a nossa variável, né? Que a gente está recuperando também chama ID, a gente pode omitir, tá? Então, a gente pode fazer simplesmente assim, que a gente já resolve o problema, ok? E outro detalhe aqui, nesse data aqui, a gente pode também fazer dessa forma aqui, ó. A gente pode passar aqui o nosso name, certo? Podemos passar o nosso e-mail, né? E vocês estão vendo aqui que ele pega para mim, né? Ó, tá vendo? Ele já me dá as opções que eu tenho porque eu desestruturei aqui. E o nosso password, beleza? Vamos salvar aqui, vamos ver se está funcionando o nosso atualizar. Vamos aproveitar aqui, vamos fazer também uma melhoria, né? Aqui também, que ó, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos estruturar isso aqui num formato de JSON, tá bom? Vamos chamar aqui de message, pode ser message, e nós vamos passar a mensagem, tá bom? Por quê? Porque ao invés de aparecer simplesmente uma string vazia para a gente, uma string lá para a gente no retorno, né? É escrito
dessa forma a gente vai colocar ela estruturada em forma de JSON, tá bom? Então vamos testar aqui nosso update, né? Vamos listar aqui primeiro, de novo, ó, nós temos aqui a Maria, vamos pegar esse ID da Maria aqui, ó, ok? Vamos fazer o nosso update, que ó, nós temos que passar o nosso ID aqui, então vamos colar aqui o ID da Maria, né? Final 88, e nós vamos colocar agora, então nós vamos mudar, ela vai chamar Maria, pode ser Alice, Maria Alice, então Maria Alice, ponto e-mail, vou mudar tudo aqui, e a senha 654321, tá bom? Então, vamos fazer o nosso send, ó, agora vocês podem ver que ficou bem mais elegante, né? Olha para você ver, ó, já a gente retornou um JSON, mensagem e a mensagem de sucesso. Vamos conferir aqui, então a nossa Maria aqui agora era Maria Alice, vamos ver se atualizou, ó, Maria Alice, beleza? Pessoal, primeiro passo, né? Nós fizemos essa melhoria. Vamos aproveitar aqui e fazer essa mesma melhoria aqui na nossa parte de criação de usuário, tá bom? Então nós vamos fazer o mesmo procedimento. Então, se a gente pegar aqui o nosso create, são os mesmos campos, ó, nome, e-mail e password, certo? Então nós vamos fazer a mesma desestruturação aqui, ó. Então name, e-mail e password, ok? Então, beleza, já temos aqui nós vamos fazer o mesmo procedimento que a gente fez ali. Então nós vamos passar o nosso name, vamos passar o nosso e-mail e nós vamos passar o nosso password, ok? E aqui a mesma coisa, ó, nós vamos, né, colocar aqui o nosso message e vamos passar a nossa mensagem. Salvei, né? Vamos testar se isso aqui ainda está funcionando, ok? Vamos criar aqui o João de novo, né? João, então, João, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos método post para nossa rota de user, vamos testar. Ó, usuário criado com sucesso. Vamos listar, ver se realmente criou o João aqui, né? Então, ó, beleza, criou o nosso João. Então, continua funcionando da mesma forma. Então, assim, aqui fica mais intuitivo, porque você sabe quais os campos, né, que estão vindo do seu body, né, e você repassa eles aqui, né. E outro detalhe que nós vamos precisar de fazer dessa forma por causa do seguinte. Vocês podem ver que aqui quando a gente cria o usuário, a gente está passando a senha aqui, e se a gente listar o usuário, a gente está vendo o usuário a senha do usuário, né? Então, essa senha ela precisa ser criptografada, né, pessoal? A gente não pode simplesmente deixar, né, uma senha, né, em texto, né, lá no nosso banco. A gente tem que criptografar, tá bom? Então, vamos aproveitar aqui nessa criação de usuário aqui, vamos fazer uma instalação aqui agora, então. Nós vamos utilizar aqui npmi, vamos usar aqui o bcrypt. Isto. Vamos instalar o nosso bcrypt. Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma alteração, né? Antes de salvar no nosso banco, a gente vai pegar essa senha, né, que a gente está recebendo do nosso body e vamos criptografar ela antes de salvar no banco, beleza? Então, o que nós vamos ter que fazer, né, aqui nesse caso? Nós vamos criar uma constante, tá? Eu vou chamar ela de hash, pode ser password hashed. Beleza, pode ser isso. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o nosso bcrypt. Ponto. Pessoal, deixa eu importar ele aqui, tá? Primeiro, só para ele. Import bcrypt from bcrypt, ok? Então, beleza. Vamos pegar aqui o nosso bcrypt. Bcrypt. Ponto. Nós vamos usar aqui um hash, tá bom? E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos passar, tá, o nosso password, que é a nossa senha, e aqui nós vamos usar aqui, ele tem um segundo parâmetro aqui, que é um salt. Nós vamos utilizar aqui um 10, tá bom? Depois eu explico melhor o que é isso aqui.
E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa senha e aqui, ó, nós vamos... Vocês lembram aqui que o detalhe, né, que eu falei que como o nome do campo lá do banco é o mesmo nome, né, da variável, então a gente deixou aqui. Mas isso é a mesma coisa se a gente tivesse isso aqui, ó, name, dois pontos, e o valor, que seria a variável name, certo? O nome do campo e o valor da variável. Aqui a gente está omitindo porque é o mesmo valor. No caso do password, a gente vai passar aqui, ó. Né? Se fosse password, a gente poderia omitir. Mas como a gente está fazendo essa alteração, né, nós vamos fazer dessa forma, ok? Vou salvar aqui, tá? Vamos tentar criar outro usuário. Vamos criar um usuário aqui. Vamos chamar ele aqui de fulano. Pode ser o fulano mesmo, tá bom. Fulano, beleza. Sem, pode deixar tudo igual. Então vamos criar novamente. Ó, criamos. Vamos listar agora e ver se deu certinho. Olha aqui, pessoal, o fulano. Olha como que ficou a senha do fulano. Então, o que a gente enviou? Nós enviamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? O que foi salvo lá no banco? Foi salvo isso. Então, assim, dessa forma a gente garante que, por mais que você tenha algum problema, né, com essa de alguém acessar e ter acesso esse banco, né, onde tem essa senha, ele não vai conseguir saber qual que é a senha, tá? Por quê? Por mais que ele tenha, né, esse campo aqui, ele não consegue digitar a senha para poder fazer o login, porque você tem que digitar a senha, né, em texto, né, num texto limpo, né, então assim, sem estar criptografado. Então, se ele pegar isso aqui, ele não consegue fazer o login, então não tem problema, tá bom? Então, pessoal, vamos continuando aqui então. Então, assim, muito simples, né, pessoal? Criptografa uma senha e gravamos, ok? Outro detalhe, outra melhoria que nós vamos fazer aqui agora. A gente tem um carinha que chama Zod, tá? Para que a gente usa o Zod? O Zod normalmente ele tem a função de validar, tá bom? Validar para a gente os nossos dados, tá bom? Então nós vamos instalar aqui também o nosso Zod. Então vamos instalar aqui, ó, npm e Zod. Então vamos instalar o Zod. Pessoal, a gente precisa de instalar também o nosso types, tá? Nós temos que instalar aqui o nosso types Zod e aproveitar também instalar o nosso types, como a gente está usando o TypeScript, né? Bcrypt em desenvolvimento. Opa, deixa eu ver aqui. Bcrypt, types Zod. Deixa eu conferir que está ok, gente. Tá. Depois eu instalo o Zod. Deixa eu conferir aqui. Deixa eu dar um import nele aqui. E a gente confere z from Zod. Ok, aqui ó, o nosso bcrypt aqui, né, já tá mostrando pra gente aqui, ó. Então, types. Então, ok, mas é isso mesmo, né? Vamos instalar aqui o nosso types do nosso. Aqui pode ser um "-d", né? Vamos instalar aqui, ok. Instalado. Bom, se o Zod não reclamar, beleza. Então, o que nós vamos fazer aqui agora, pessoal? Nós vamos validar essas informações, né, que a gente está recebendo ela aqui. Para quê? Para a gente garantir, né, que a estrutura que a gente está recebendo do nosso buddy, ela é condizente com o que a gente espera para inserir no banco de dados, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos criar uma const. Eu vou chamar ela de schema, tá? Vamos colocar aqui schema user. Pode ser só esquema mesmo. Tá bom. A gente está trabalhando só com o usuário, pode ser esquema. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um z object, tá? Por quê? Porque o que a gente está recebendo um objeto, não é? Então aqui na hora de criação do usuário, ó, isso aqui é um objeto JSON, certo? Então nós vamos receber esse objeto, ok? E dentro desse objeto, quais são os campos que a gente tem? A gente vai receber um nome, que é um name. Então nós vamos receber um campo que chama name. Então, se eu modificar aqui,
ele não vai validar, porque precisa de ser o campo name, ok? E esse name vai ser do tipo zString, ok? Bom, o nosso próximo campo é o campo e-mail, que vai ser também um zString, ok? E nós vamos ter aqui um password também, que vai ser do tipo zString, tá bom? Bom, pessoal, o que é um caso muito bacana aqui do Zord? A gente consegue fazer, né, além de validar, né, os nomes, o formato, né, os campos que a gente precisa, a gente consegue validar, né, é, o tipo de dado que vai vir, tá? Então a gente pode fazer várias coisas aqui. Por exemplo, quando eu receber esse nome, né, por exemplo, eu posso digitar aqui um nome aqui, ó, e colocar um espaço, né, sem querer e vir um espaço. Eu não quero que esse espaço venha e seja criado lá no nosso banco. Então a gente pode usar aqui um parâmetro aqui que chama trim. Então, dessa forma, o que ele faz? Ele tira o espaçamento tanto no início quanto no final da string, beleza? Então, sim, é interessante a gente usar, eu gosto de usar bastante, que evita, né, problemas aí com espaço, ok? Outra coisa aqui, por exemplo, na questão do e-mail, eu posso vir aqui e validar e falar que isso aqui é de um tipo e-mail. Então, o que o Zod vai fazer para mim? Ele mesmo já vai validar se aquilo ali é um e-mail válido, tá bom? Então, é um e-mail? Ok, então, beleza. Eu já vou verificar se ele é, se não for, ele vai recusar pra gente. Vocês vão ver como é que é bacana. Outra coisa que a gente pode fazer aqui para validar é também falar que esse campo ele é obrigatório ou opcional, tá? Ou ele tem um tamanho mínimo. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um min, tá bom? E posso falar que o tamanho mínimo aqui de um nome, sei lá, tem que ser de 6 caracteres, tá bom? Então, pessoal, só um minutinho aqui. Então a gente pode falar que ele tem um tamanho mínimo de 6 caracteres, tá? Esse é um tamanho mínimo. Se não tiver esse tamanho mínimo, olha para vocês verem, olha o parâmetro, eu posso passar uma mensagem, né? E na mensagem eu posso escrever, ó, o tamanho mínimo é de 6 caracteres, né? Ou o campo é obrigatório, alguma coisa assim, tá bom? Então, ok. E-mail, a mesma coisa, a gente pode fazer isso, né? Por exemplo, a questão de string aqui também. Se caso não for uma string, eu posso passar uma mensagem aqui falando alguma coisa, tá bom? Da mesma forma. Então eu acho que por enquanto é só, tá bom? Dessa forma aqui a gente já tem o nosso esquema, que é o nosso padrão que a gente espera receber do nosso buddy, né? Que vai vir para a criação do usuário. E como que eu faço isso aqui validar? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Vou chamar meu schema.parse, ok? E vou passar o meu parâmetro. Então eu vou pegar o meu buddy e vou passar ele aqui. Então o que vai acontecer? Dessa forma eu fiz duas coisas, né? Eu criei um tipo, porque o tipo que eu preciso é isso aqui. Então se vocês forem ver aqui, ó, a gente tem um tipo, um objeto aqui que precisa de ter esses campos do tipo string, né? Nesse caso poderia ser inteiro, né? Você tem vários tipos aí que você pode fazer a validação pelo Zod. E aí o que o Zod faz? Ele pega o que eu recebo do meu buddy, verifico se está batendo com essa validação, se tiver, ele repassa aqui para cá e a gente continua, entendeu? Então, ó, vou salvar aqui, agora a gente está fazendo a validação. Aqui agora vocês podem ver que, ó, quando eu passo o mouse aqui, ó, eu já sei qual que é o tipo, né, dos dados que eu estou recebendo, tá bom? Se eu voltar aqui, ó, do jeito que estava antes, né, só para vocês entenderem aqui, ó, vocês podem ver que aqui ele está reclamando, por quê? Porque ele não sabe o tipo. Então, se eu colocar um mouse aqui por cima, vocês estão vendo que está passando, ó, está falando que ele é de um tipo desconhecido, tá? Então, isso aqui a gente consegue tipar os nossos dados para evitar problema, ok? Então, beleza, vamos fazer agora o que? Vamos criar novamente um usuário, tá bom? Vamos fazer o seguinte aqui, ó, a senha aqui, ó, até bom a senha. Vamos colocar aqui a senha, ela é obrigatória, vamos colocar aqui também que ela precisa de ter 6 caracteres, né? E o e-mail também, vamos colocar aqui que ele é obrigatório e sei lá, pode colocar ele aqui o mínimo 10 aqui também, ok?
Então, beleza, ó. Vou fazer primeiro, dar o erro, né? Só pra gente ver. Então, ó, a senha, no mínimo 6. Então, eu vou passar aqui esses dados aqui. Vamos falar aqui o fulano, o ciclano. Vamos criar agora o ciclano. Vou deixar aqui o espaço, tá? Vocês vão ver que lá ele vai sumir com esse espaço. Ó, ciclano. E a senha só tem 5 caracteres, ok? Vamos tentar criar o usuário. Ó, já executou, deu um erro pra gente, ó. Mínimo 6, do tipo string, ok? Que mais aqui que ele falou? Lá, a mensagem, ó. A string precisa de conter, né, pelo menos 6 caracteres, ok? Então, o que que ele fez, ó? E ele falou qual que é o campo, ó, o path, é o nosso password. Então, ele está falando que o nosso password tem que ter no mínimo 6 caracteres. A mensagem, igual eu falei aqui para vocês, a gente pode customizar ela ali, tá bom? Então, a gente pode vir aqui e colocar uma message aqui, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, message. E vamos colocar aqui o nome dela aqui de... Bom, acho que a gente precisa passar ela assim. E vou falar aqui, ó. Vamos colocar aqui. O nome é obrigatório. Tá, pode ser só assim, o campo é obrigatório. E nós vamos fazer esse mesmo esquema aqui para os outros, tá bom? Vamos colocar aqui. E vamos colocar aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. O e-mail é obrigatório. A senha. Vamos colocar aqui a senha. Precisa de ter pelo menos 6 caracteres. Beleza? Então, lembrando, isso aqui a gente estava falando que ele é obrigatório e precisa de ter pelo menos 6. Se quisesse falar que ele era só obrigatório, né? A gente teria que colocar um ou colocar um valor aqui maior, né? Para poder indicar. Então, ó, vou executar de novo, só para a gente ver a questão da mensagem, ó. Digitei de novo, ó, agora apareceu. A senha precisa de ter pelo menos 6 caracteres, ok? Pessoal, tranquilo? Então, vamos colocar aqui agora, tá? Ó, vamos colocar aqui agora 6. E vamos criar, ó, usuário criado. Então, vamos listar aqui de novo. Ó, criou o ciclano. Vocês podem ver que aqui, ó, no ciclano não ficou o espaço que eu coloquei, né, depois do nome, né? Se a gente vier aqui, ó, tem um espaço em branco. Então, ele removeu, né? Por quê? Porque eu coloquei esse trim. Beleza? Então, pessoal, bacana, né? Muito interessante os OD, tá? Então, assim, depois quem quiser olhar a documentação, né, para aprofundar. Bom, agora aqui o nosso atualizar. Então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui na nossa parte de atualizar. Então, nós vamos vir aqui, nós vamos criar aqui. Então, praticamente a mesma coisa, tá? A diferença aqui pra gente é o quê? É que nem sempre quando você for fazer aqui o update, você vai atualizar todos os campos, né? Você poderia mandar uns campos separados, né? Mas o ideal é quando você clica em editar, ele vai pegar todo o que tiver diferente e ele atualiza, né? Então a gente precisa tratar, mas se precisar a gente podia colocar aqui, por exemplo, um ponto optional, tá? Mas não vai ser o caso aqui. A gente vai enviar a todos, né? Então a gente tem que manter o padrão, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Esquema, ó, mesmo passo lá, o esquema.parse, e aí eu passo o meu rec.body, certo? Pronto, então agora já está validado, ó, já tem os tipos, então a gente não vai ter mais esse problema aqui. Ok? Pessoal, tranquilo? Tranquilo? Então, beleza, vou salvar aqui. Ele vai continuar funcionando da mesma forma, tá? E aí um detalhe aqui que a gente precisa de fazer aqui é o seguinte, a gente precisa de fazer o mesmo padrão aqui, ó, de senha. Porque se a gente estiver atualizando a senha, né, a gente precisa de passar aqui, ó, a nossa senha, né, criptografada com hash, né? E aí aqui nós temos que passar aqui, ó, password hash. OK? Então, pessoal, a princípio é isso, tá? Se a gente quiser validar aqui também, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, vamos pegar aqui o nosso ID também, né? No nosso delete, que a gente está recebendo aqui. E aqui, como nós vamos passar só o ID, os dois têm o mesmo nome, não precisa, a gente pode omitir, tá? Aqui, se você quiser, pode validar também com os OD, né? Você coloca aqui um objeto,
né? E ele é do tipo, é um ID, uma string ou um number, né? Do jeito que você definir. Você pode fazer também, você pode ter mais de um esquema, tá? Ou você pode fazer esse parse diretamente, pode fazer o parse diretamente aqui também e passa o valor, tá? Dá para fazer também. Não vou fazer aqui, não tem necessidade, tá bom? A princípio, como aqui a gente está fazendo uma coisa básica. Bom, agora, pessoal, o que a gente está observando aqui, né? A gente está observando que a nossa rota, né, ela está aqui junto para a gente do nosso arquivo de server, nosso arquivo principal. E aí vocês pensam um pouco, né? A gente pode ter, né, várias e várias e várias rotas aqui. Então aqui a gente está falando só de usuário. Então a gente pode ter usuário, pode ter de cliente, pode ter de produto, de serviço, né? Tipo assim, a gente vai ter muitas, muitas, muitas rotas, né? Depende, claro, do tamanho do projeto que você está fazendo. Então o que é o ideal? A gente separar isso, né, num arquivo separado, tá? Então a gente vai botar isso num arquivo separado. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos pegar aqui no source, eu vou criar aqui routes, tá bom? Dentro desse routes aqui, eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de user routes.ts, beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui? Né, pessoal? Estrutura básica, tá? Estrutura básica. Então, nós vamos vir aqui, vamos pegar aqui o nosso... Nós vamos usar aqui um export default function e vamos chamar ele de user routes, ok? E aí o que nós vamos fazer com isso aqui? Nós vamos pegar essas rotas aqui, ok? Ó, nós vamos pegar todas elas aqui e nós vamos remover daqui. Pronto. E vamos vir aqui e vamos colocar nossas rotas aqui. Certo? O que acontece aqui? Nós vamos... Vai aparecer alguns erros, né? Nós vamos ter que fazer alguns ajustes, né? Logicamente. Mas aqui o Zod, né? Ele já fez um import aqui do Zod para mim, tá? Eu uso uma extensão que faz o auto-import, tá? Então já fez um import aqui para mim. O que eu preciso de fazer aqui? Você está vendo que aqui a gente está usando o app, né? Nesse arquivo a gente não tem o app, né? Que é a nossa instância do Fastify. O que a gente vai precisar de fazer aqui nesse caso? Nós vamos puxar essa instância que já está criada, nós não vamos criar outra instância do Fastify, nós vamos importar essa instância para cá, tá? Como que nós vamos fazer isso? Aqui, ó, nós vamos chamar aqui, ó, nós vamos chamar de app e nós vamos passar aqui, ó, o Fastify instance. Ó, pronto. Só isso, pessoal, mais nada. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as instâncias do Fastify, que o próprio Fastify gerencia para a gente, tá? E nós vamos guardar ela aqui no app. Então a gente está pegando o app e continua aqui da mesma forma, tá bom? O único erro que a gente tem aqui agora, por exemplo, o bcrypt, né? Nós precisamos de tirar ele daqui agora e passar ele para cá. Então nós vamos fazer um import aqui, ó. Import bcrypt from bcrypt. Beleza? Então fiz import aqui do nosso bcrypt, ok? Então aqui provavelmente já parou o nosso erro, tá? Com o do bcrypt. E agora tem a questão do nosso prisma, né? Que no caso aqui a gente vai importar ele lá da nossa lib, né? Nós criamos uma lib aqui, ó, que é o nosso prisma. Então, nós vamos colocar aqui então prisma from e aí nós vamos importar //.lib /prisma, tá? E aqui, como não tem um export default, nós vamos usar dessa forma. Ok? Então, prisma resolvido, nós não temos mais problemas, tá bom? Com nada, nossas importações já estão todas ok, tá? Bom, o que acontece agora? A gente precisa aqui no nosso arquivo principal chamar a nossa rota, né? Porque se a gente for ver aqui, a gente não tem a rota, então nós vamos ter que fazer um import aqui. Então nós vamos fazer, ó, import, tá? A nossa rota ela chama user routes, ó. Então ele já buscou aqui pra gente, ó, que é o nome da nossa rota. Então, ó, user routes. Então, user routes está vindo lá do nosso routes, do nosso arquivo user routes, beleza? E aí, o que acontece? Aqui a gente precisa de registrar ela na nossa aplicação. Então, o que a gente faz aqui? A gente dá um app.register, ok?
e passa aqui o nosso user routes. Ok? Então, o que que acontece? A gente está pegando o nosso arquivo, onde estão as nossas rotas de usuário, e estamos registrando ela na aplicação. Então, fizemos isso aqui. Vamos fazer aqui um teste para ver se está tudo ok. Vamos fazer um list users aqui. Ele deu um erro aqui. Deixa eu ver o que é o erro, né? Isso é bom acontecer esses erros para a gente poder... Para a gente poder... tá, acho que é o default, pessoal. Deixa eu ver aqui. Que ele está dando um erro. O plugin precisa ser uma função ou Bom, pessoal, receber um define. Beleza, o nosso Zod tá aqui, não precisa ser assim. Ok. Deixa eu ver mais aqui o que ele está acusando pra gente. Pessoal, sempre é bom aparecer erros, né, no meio das instalações, porque das aplicações, para a gente poder aprender a lidar com isso, né? Porque o maior problema que a gente tem hoje é quando funciona tudo perfeito, né? Maravilha, mas e quando dá problema, né? Então a gente precisa de entender e, e aprender a resolver, né? Vou colocar aqui agora, a resolver esses problemas, tá? Então, nós estamos fazendo um import, nosso bcrypt, nosso fastFi instance. Não sei, acho que não precisa de ser aqui, pode ser assim. Não, ele tem que ter o padrão. Então, vamos ver aqui se ele vai iniciar. Bom, vamos parar aqui, pessoal, e vamos tentar rodar de novo. Pra gente ver o que que está acontecendo. Bom, deixa eu ver aqui. Continua dando erro. FastFi append. FastFi plugin. Plugin não foi iniciado. User routes. Você precisa da função resolver a promise. Bom, export. Tá. Vamos colocar aqui um async. Beleza. Pessoal, aqui, ó, tá vendo? Era questão de async, né? Por quê? Porque aqui na nossa rota ela é assíncrona, tá bom? Então a gente precisa de botar o async aqui. Beleza? Então vamos testar, ver se está tudo funcionando. Ó, funcionando perfeitamente. Né? Estamos aí os nossos usuários. Aproveitando aqui, né? Até vamos apagar esses usuários aqui. Vamos testar a nossa rota de delete também, né? Aproveitando. Então aqui é o nosso delete, vamos passar esse aqui. Então, usuário deletado, né? Aqui, ó, até bacana, bom ter acontecido isso, a gente vai já ajustar isso aqui também, ó. Vamos colocar um message para ficar bacaninha, né? Igual nas outras rotas. Então, aqui, ó, delete, usuário deletado, né? Então, vamos lá e vamos colocar aqui o nosso message e passar, beleza? Aqui já tem, aqui também, só, o outro não precisa. Então, pessoal, ó, vamos deletar mais, vamos atualizar aqui, porque esses aqui estão com a senha que não está criptografada, então vamos apagar esses carinhas aqui. Ó, já apareceu a mensagem bonitinha e agora mais o João. Então vamos apagar o João também, qualquer coisa depois a gente cria novamente. Então, vamos apagar aqui. Pronto, vamos listar aqui. Agora nós temos ó, o fulano, sem criptografado e o ciclano. Ok. Bom, pessoal, aqui então, por enquanto é isso aqui. Então, ó, a gente agora já separou, né? Se a gente vier aqui para ver, né? Ó, a gente já separou a nossa rota. Então, agora a gente ficou bem mais clean, né? O nosso código do nosso server. Então, agora a gente tem a nossa rota separada, tá bom? O que a gente precisa de fazer aqui agora para a gente fazer a nossa parte de login, né? Nós vamos criar, né, mais uma rota aqui. Eu gosto de criar ela separada aqui, tá? Vocês vão entender depois por quê. Então eu vou criar aqui o nosso login routes.ts, tá bom?
Vamos fazer o mesmo esquema aqui, ó. Vou até copiar aqui, ó, porque praticamente vai ser quase que igual. Então, ó. Então, nós copiamos ali, né, até mesmo para poder agilizar aqui pra gente. Então, ó, agora a gente vai continuar precisando do bcrypt, continuar precisando aqui do nosso Fastfire Instance, também do nosso Zod e também do Prisma, né? Porque nós vamos precisar de conectar no banco para poder verificar, né, o usuário e a senha, tá? E aí o que nós vamos fazer aqui, ó? App. Vamos precisar de enviar aqui as informações, então nós vamos usar aqui um post, tá bom? Essa rota vai chamar login, tá bom? Vamos criar aqui já o nosso async, né? Nós vamos precisar de fazer aqui um rec um res aqui, rec res, beleza? E vamos continuar. Bom, pessoal, beleza. Então aqui nessa rota, o que está acontecendo? Nós vamos ter uma rota, essa rota a gente vai ter que receber as informações do nosso buddy, para a gente poder verificar no nosso banco se existe aquele usuário e se a senha está correta, tá bom? E aí, o que nós vamos usar de método de autenticação? Nós vamos usar o JWT, tá bom? Eu vou explicar, vou mostrar para vocês depois o site, vou explicar melhor para vocês como é que funciona. Tá, então aqui nós vamos criar aqui um const, vamos já desestruturar, nós vamos precisar, o login e a senha vai ser e-mail, né, e-mail e password. Então, e-mail, password, tá bom? Vamos pegar aqui então o nosso rec.buddy, certo? Vamos fazer a validação também, né? Vamos fazer a validação. Então, vou criar aqui uma const. Então, pode chamar de esquema mesmo. E aí, nós vamos criar aqui o nosso z.object, que é o nosso, nós vamos ter um objeto, nós vamos ter o e-mail, que vai ser um z.string, ok? Do tipo meio, vamos botar aqui também um trim, e vamos colocar aqui também um min, beleza? Só para falar que ele é obrigatório. A gente pode até copiar aqui também, da criação, né? Nós podemos copiar isso aqui, ó. Vamos copiar esse cara aqui porque é o que a gente vai precisar aqui. Então pronto. Ok. E aí nós vamos precisar aqui também do password, que é o mesmo esquema também. Vamos copiar também, né? Vamos aproveitar, vamos copiar aqui também. Isso. Então a gente precisa do e-mail, então beleza. Aqui agora a gente vai fazer o nosso schema.parse e vamos passar o nosso rec.buddy. Certo? Então dessa forma a gente está validando que os dados que vai vir do nosso login, né, do nosso buddy, vai estar no formato que a gente precisa, né? Então ele vai ser validado, então a gente não vai ter problema com essa questão, né? Tem que ser um e-mail e a senha tem que ter pelo menos 6 caracteres, tá bom? Então, o que mais que a gente precisa de fazer aqui? Pegamos as informações, vamos dar um console.log aqui para a gente ver, né, se a gente está recebendo aqui, ó, e-mail. Vou colocar aqui, ó, e-mail, password. Vamos ver se a gente está recebendo isso aqui. Vamos criar aqui, a gente ainda não tem aqui, vamos criar aqui uma new request aqui. Vamos chamar ela aqui de login, pode ser isso mesmo. Então aqui a gente vai ter um localhost barra login, certo? Ele vai ser do método, vai ser post, e a gente tem que mandar o nosso buddy. Então, vou até copiar aqui já facilitar pra gente. Vamos copiar aqui e vamos passar apenas e-mail e senha, certo? Então a gente tem aqui agora o nosso login. Vamos testar, né? Ver se ele já está chegando lá pra gente. Rota post barra user não, né, gente? Deixa eu fechar esse cara aqui. Barra login. Beleza. Pessoal, é o seguinte aqui, ó. É até bom para vocês entenderem, ó. O que acontece? Aqui ele está falando que a rota não foi encontrada, né? Por que essa rota não foi encontrada? Porque a gente não adicionou ela aqui, né? No nosso arquivo de server. Então a gente vai colocar aqui, negócio de colocar ela antes, app.register, e aqui nós vamos passar nosso, deixa eu ver o nome que eu coloquei aqui, não sei se eu, tá o user ainda, ó. Nós vamos colocar aqui um login, então vai ser um login routes, ok? Então
a gente vai vir aqui, login routes. Pronto, salvei. Vocês podem ver aqui que ele já fez um import aqui pra gente, tá? Bom, deixa eu ver aqui o que ele está reclamando aqui. Tá, a mesma coisa, ó. Nós temos que criar aqui, ó. Cadê? O que ele reclamou com a gente? Eu salvei. Ah, beleza. Não, deu certo. É porque eu não tinha salvo ainda. Então, vamos aqui agora tentar fazer o nosso login. Então, ó, a gente pegou aqui, ó. E-mail e senha, tá? Então, pessoal, ok por enquanto. A nossa parte de login aqui. A gente está capturando os dados, está validando. Né? Então, se a gente enviar aqui um login, uma senha aqui com 5 caracteres, ele vai acusar um erro. Então, você pode ver que ele nem faz a requisição, né? Então, por enquanto está ok. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós precisamos de verificar, né? Vou criar aqui um const user. Nós precisamos de ir lá no nosso banco de dados. Opa, wait. Nós precisamos de ir lá no nosso banco de dados. Ó, prisma.user. Aqui que a gente vai fazer? A gente vai usar, pode ser um find many mesmo, não tem problema não, tá? Nós vamos usar aqui um find many e vamos colocar aqui uma cláusula where. E aí nós queremos saber o que? Nós queremos saber se e-mail, na verdade, né? Nós precisamos saber se o e-mail, esse e-mail aqui que eu recebi é igual ao e-mail que está lá no banco, se esse usuário existe. Então, como aqui o campo é e-mail e a variável também é e-mail, então a gente pode omitir, ok? Então, pronto. O que vai acontecer? A gente tem que fazer uma validação aqui, ó. Se existir, ó, if, na verdade a gente pode colocar se não for um usuário válido, né? Se não existir esse usuário, a gente pode retornar algum erro aqui. Então a gente pode colocar aqui uma resposta, um res.status. A gente pode colocar aqui um status. Pode colocar um 500 aqui, por exemplo. Ou pode colocar um not found, tem várias formas aí. Vamos colocar assim por enquanto, send. E aqui a mesma coisa, ó. Nós vamos passar a mensagem de erro. A gente poderia passar um erro direto, mas vamos passar uma mensagem aqui. Vamos colocar aqui message e vamos escrever a nossa mensagem. Usuário ou senha inválidos. Pessoal, aí vocês podem estar perguntando, mas você está verificando só o usuário, por que você está colocando usuário ou senha inválidos? Pessoal, por causa do seguinte, quando a gente pensa na parte de segurança, se você apenas colocar aqui que a senha que está errada ou o usuário que está errado, aí você abre uma brecha para a pessoa tentar invadir o sistema. Então, se você fala que o usuário não existe, né? E depois você faz uma mesma validação com a senha. E aí o cara vai tentando o usuário. Se o usuário passou, ele fala, beleza, o usuário é esse aqui, agora eu só preciso descobrir a senha, né? Então, assim, você facilita. Claro, vai ser fácil de pegar uma senha? Não. Mas se o cara de botar uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Isso aí a gente tem vários boots aí que fazem essas... Pega uma lista, né, de senhas, padrões, e executa isso aí e vai tentando. Então, sim, a gente tem que se precaver, né, dessas coisas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Se o usuário não existir, né, se ele não me retornar um usuário, então eu já vou dar essa mensagem aqui para ele, já dou uma resposta, tá? Caso contrário, eu vou continuar. Aí, o que eu preciso de fazer aqui agora? Eu preciso de verificar a senha, né? Se a senha que eu recebi, ela bate com a senha lá do banco. Então, aqui eu vou colocar aqui, eu vou criar uma const, vou colocar aqui, vou chamar aqui de password, pode ser password hash, né? Igual a gente colocou lá. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar a função do bcrypt, ponto. Aí o que acontece, pessoal? Aqui até não está aparecendo porque eu não coloquei o types do bcrypt. A gente precisa do types. Deixa eu tirar isso aqui também. Assim. Eu acho que o bcrypt também precisa, porque ele não está listando para a gente aqui. Não, listou agora. Beleza. Então, o que acontece? O que a gente vai usar aqui? A gente vai usar o compare, ok?
Por quê? O que nós vamos fazer aqui agora, pessoal? Nós vamos comparar essa senha, que é a senha que a gente está recebendo lá do nosso buddy, certo? Que está vindo aqui do nosso buddy, se ela é igual à senha, né, que a pessoa, que a que está gravada no banco de dados, tá? E aí, o que eu vou usar aqui, ó? Então, quando eu fiz essa consulta aqui no banco de dados, né, usando o Prisma, né, ele me retornou aqui o usuário, tá? Então, eu posso até colocar aqui para vocês verem aqui, que ó, um console.log, tá? Em user. E deixa eu comentar aqui só para a gente não ter erro aqui. Beleza. Então, o que acontece, ó? Eu vou fazer o login. E aí, tá vendo? Ó, ele me retornou isso aqui do banco. Então, do banco eu tenho o ID, o nome, o e-mail e a senha. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar a senha que eu recebi do meu buddy e vou comparar com a senha que está no meu banco, que é o meu user. Bom, na verdade aqui, ó, se vocês forem ver, ele me retornou um vetor, tá bom? Aqui, ó. Então eu tenho que ver aqui, ó, um user 0 ponto, ó, agora sim, ó, password. Então, salvei aqui de novo, deixa eu só conferir aqui, não importa de novo o Prisma, o bcrypt, deixa eu colocar aqui de novo, pessoal, o bcrypt, from bcrypt. Pronto. Então, pessoal, o que acontece? Ó? Agora aqui eu estou fazendo uma validação, né? Na verdade que eu vou colocar até diferente, vou colocar password hash, não, vou colocar password checked. O que ele vai me retornar aqui, ó? Ele vai me retornar um booleano, que é o quê? Se essa senha e essas duas senhas aqui, se elas conferem. Então, se tiver ok, né, se as senhas forem iguais, ele vai me retornar, né, booleano, um verdadeiro. Então, eu posso colocar aqui, ó, se password checked, ok? Eu faço o que tem que fazer, ou eu posso colocar para o contrário também, né? Então, vamos negar aqui também. Então, se a senha não estiver correta, a gente pode vir aqui e fazer a mesma coisa aqui, ó. Dar a mesma mensagem, porque ele não precisa saber se é o usuário ou se a senha que está incorretos, né? Então, eu posso vir aqui também e falar, usuário e senha incorreta, se as senhas não forem iguais, ok? Então, beleza. Se as senhas baterem, né? Nós vamos colocar aqui um return por enquanto aqui, nós podemos colocar aqui um 200 e vamos retornar aqui só o usuário. Vamos retornar os dados do usuário, então se retornou os dados do usuário, a gente sabe que, né, está ok. Vamos fazer o login aqui agora de novo, ó. Então, retornou os dados para a gente, quer dizer que está ok. Deixa eu até ajustar isso aqui também, nós vamos colocar isso aqui assim. Pronto. Então, aqui a gente já sabe que... Deixa eu tirar esse console log também, que a gente ainda não precisa, mas... então, o que acontece? Aqui a gente já sabe que a gente está sendo feito o login. Se eu colocar uma senha errada aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Se eu colocar uma senha errada, ó, usuário e senha inválidos, beleza? Então vamos voltar aqui a senha. E se eu colocar um usuário que não existe, vamos colocar aqui o ciclano, também ele vai dar um erro. Deixa eu ver aqui, né, password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Porque a gente colocou lá para ele dar um erro de 500, né? Então por isso que ele está dando um erro de 500 aqui pra gente. Fulano. Beleza? Então, pessoal, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa de usar um método, tá? Que é o JWT, né? Que eu comentei, que é o quê? Ele é um JSON Web Token, tá? Que é o quê? Ele pega as informações, e ele gera um token a partir dessas informações, tá? Que você enviou, tá? Para que ele é utilizado? Para ele poder validar se, quando você for fazer uma requisição na API, se você está logado, entendeu? Se é um usuário que já está logado. Então, se você tem um token válido, é porque você já está autenticado, então você pode consumir a API. Ok? Pessoal, então a gente precisa aqui de fazer a instalação, tá? Da biblioteca, tá? Do framework.
que ela é integrada, né, já aí com o Fastfy, tá? Então nós vamos precisar de duas, tá bom? Então nós vamos precisar aqui vou copiar aqui, colar aqui mais prático. Então nós vamos precisar do Fastfy JWT, tá bom? E vamos precisar também do Course. Vou explicar para vocês também do Course, tá bom? Então, precisamos desses dois carinhas aí por enquanto. Vamos instalar eles aqui. Bom, instalação concluída. O que nós vamos fazer? Nós precisamos de vir aqui e registrar, tá? Essas bibliotecas aqui no nosso Fastfy, aqui na nossa aplicação. Então, vou colocar aqui app.register. Eu vou passar aqui primeiro o course, tá? Salvar aqui, ver se ele vai. Tá, ele não importou diretamente. Deixa eu fazer um import aqui. Então, import. Vou chamar ele aqui da instância padrão, Fastfy Course aqui, ó. Pronto. Então, vou chamar de course, vou chamar ele de Fastfy Course, tá? Que é o padrão, mas eu poderia colocar aqui o nome dele de course e usar aqui como course, tá bom? O course, pessoal, para que serve o course? Ele é para poder fazer a permissão de qual endereço pode ser feita a requisição para a nossa API. Então, por exemplo, a gente tem um front-end e o back-end. Então, vamos colocar que o nosso front-end está hospedado num endereço X, né, que seja lá, né, um api.com.br, tá? Ou frontend.com.br, e aí a gente vai falar que somente o frontend.com.br pode acessar a nossa API. Então a gente faria da seguinte forma: você botaria aqui, ó, vírgula, tá? E aí você colocaria aqui, ó, origin. E aqui você passaria qual que é o endereço, tá? Que pode acessar essa API, tá? Como aqui a gente está fazendo padrão ainda, a gente pode colocar aqui um asterisco, tá bom? Assim, verdade, assim, asterisco, que aí ele aceita qualquer coisa, mas aí como você não está definindo, se você não passa esse parâmetro por padrão, ele aceita tudo, tá? Que é a mesma coisa ali do que estava. E aí para o nosso JWT, tá? Para gerar o nosso token, a gente vai usar aqui o register e vamos adicionar aqui o nosso Fastfy JWT, tá bom? Aqui, ó, mesma coisa. Então, deixa eu ver aqui, ó, ele já salvei, ele já subiu aqui pra gente. Só deixa eu ver aqui que ele tá dando um erro aqui. Fastfy com esperado 5x está instalado. Tá, depois eu acabo de olhar isso aqui e ver que isso é a questão de versão, tá? E aí aqui no nosso JWT a gente precisa de passar um parâmetro, tá bom? Que é o nosso secret, tá bom? O que é o nosso secret, pessoal? É a nossa chave que vai ser utilizada para poder criptografar, né? Sim, não exatamente criptografar, mas para gerar o token, para validar o token, tá? Para falar que esse token é válido. Então, assim, você pode criar um aí, sei lá, Bob Esponja. Você pode criar o nome que você quiser, né? O ideal, eu até falo assim, às vezes com meus alunos, que, tipo assim, você bate a cara no teclado aí e o que aparecer ali é isso mesmo. Então, assim, que pode ser uma senha grande, pode ser tudo bagunçado, né, caractere, do jeito que vocês quiserem, né, de forma que dificulte, né, a pessoa conseguir validar o seu token, tá bom? Bom, pessoal, tá dando esse erro aqui. Deixa eu ver o que é aqui. Deixa eu ver o que é esse erro aqui e eu já tô voltando. Só um minutinho. Bom, pessoal, é o seguinte, eu precisei aqui de atualizar, né? Não sei se vocês viram lá no erro, né? Ele estava falando que a versão do Course, né? Ele precisava de uma versão 5 do Fastfy, tá bom? Como esse projeto ainda estava com a versão 4, né? Eu precisei de fazer uma atualização. Como que vocês fazem aqui, ó? Vocês vão vir aqui, ó, npmi fastfy@latest, tá bom? Então, dessa forma aqui, executando isso aqui, ele vai atualizar, que é o Fastfy para a versão 5. Tá bom? Lá tá com a versão 4, né, que é do início do projeto. Beleza? Então, fazendo isso aí já vai resolver o problema aqui, já vai funcionar certinho, tá bom? Então, ó, voltando aqui, a gente tem aqui o nosso secret, tá, do Bob Esponja. O que nós vamos ter que fazer
aqui agora, ó, nós vamos precisar de, de dois detalhezinhos aqui, ó. Antes de mandar a resposta aqui, nós vamos assinar o nosso token. Nós vamos pegar as informações que a gente quer trafegar, né, do back-end para o front-end, tá bom? E vamos assinar ela. Então, por isso que a gente precisa daquele secret, tá bom? Bom, o que eu gosto de fazer aqui a princípio, tá? Até aqui tá um erro 500, vamos colocar um 404 aqui, só para ficar padrão, né, o not found. Que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou... Como eu não quero trafegar a senha, né, que a gente está recuperando do banco de dados para lá, eu vou criar aqui, ó, um const, vou chamar aqui de new user, né, pode ser assim. Depois tem métodos melhores para a gente fazer isso aqui, mas por enquanto pode ser. Então eu vou recriar aqui o meu objeto, né, o meu usuário. Então, meu user aqui vai ser aqui, ó, user 0, né? Então esse é o nosso user 0. User 0. Peraí, pessoal. Pode ser aqui, ó, user 0 ponto id, tá bom? Vamos precisar aqui do name, né? Então vai ser o user 0. Vou explicar para vocês também aqui como é que a gente muda isso aqui, que vai ser o nosso name. Vou precisar aqui também do e-mail, que vai ser o nosso user 0 ponto e-mail. E vamos precisar aqui também, o que mais que a gente tem aqui? Peraí. O password a gente não precisa, create chat, também não precisaria também não. Mas tá bom, a gente precisa só desses três campos aqui, ok? Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Em vez de exibir, eu vou exibir aqui primeiro só para vocês, né, verem aqui de novo, que é o login. Vamos vir aqui no login. Então, ó, o login foi efetuado e ele está retornando isso aqui. A gente não quer que retorne a senha, certo? Então, por isso que eu estou criando esse novo aqui. Então, vou passar esse novo aqui, né, nesse new user, e vou fazer o login de novo. Então, ó, estou enviando os dados. Então, esses dados são os dados que vão trafegar, né, entre o back-end e o front-end, tá bom? Então, o que eu preciso de fazer aqui agora? Um detalhe aqui a gente está colocando como zero, né? Porque vocês tinham visto que ele está retornando para a gente um vetor, né? Porque a gente pode ter vários, né? Eu usei aqui o main, ó. O find main, ele pode retornar vários usuários, tá? Então, se a gente mudar isso aqui, por exemplo, um find unique, um find first aqui, pode ser que um find first, o que ele vai fazer? Ele não vai retornar um vetor, ele vai retornar só um objeto. Então, eu poderia remover aqui esses zeros aqui, ó, tá? Por quê? Porque aí ele já vai saber exatamente aqui o que vai vir, tá? Só que aqui também está falando que aqui possivelmente pode ser nulo, né? Pode ser que não existe usuário, então por isso que ele está fazendo isso aqui, tá? Então a gente pode colocar uma exclamação aqui só para falar que você vai garantir que vai ter esse usuário, tá bom? Porque se não tiver, ele já vai vir aqui e já vai dar um erro, tá bom? Então, bom, beleza, aqui ó, a gente agora pode tirar isso daqui, vamos colocar que a gente está falando que vai existir esse user sempre quando ele chegar nesse ponto, pronto? Então a gente tirou aquele zero lá, vamos testar, ver se está tudo ok funcionando da mesma forma. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos fazer um const, eu vou chamar ele aqui de token, tá bom? E aí, o que nós vamos fazer com esse token aqui? Ó? Nós vamos pegar aqui, ó, um app.jwt.sign. O que a gente está fazendo aqui? A gente vai assinar, né, isso aqui. Isso aqui é o que eu estou enviando, é o que eu vou trafegar. Então eu estou pegando, vou gerar um token dessas informações, tá bom? E aí tem um detalhe interessante aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? E aí eu vou retornar o meu token. Então, deixa eu colocar aqui para aparecer ele bonitinho, eu vou retornar o meu token. Então, se eu vier aqui agora, login, olha só, bonitinho, ó, gerou para nós o nosso token. Então, a partir desse token, a gente consegue saber que o usuário está autenticado e aí você pode fazer as requisições na API, tá? Então, aqui a gente pode definir, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui, tem um parâmetro aqui que a gente pode passar, que é o expireIn.
expires, peraí, pessoal, um parâmetro, expires, isso. E aqui a gente pode passar um tempo, quanto tempo que esse token vai ser válido, tá? Então, sei lá, vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, 30 segundos, tá? E normalmente são em segundos, tá? Beleza, vamos gerar aqui o token, vocês vão ver como vai continuar gerando normal. Beleza? Como que eu uso agora esse token? A gente tem que agora fazer um bloqueio aqui da nossa rota. Para quê? Para a gente falar que você só pode acessar essa rota de listar usuários ou criar usuários se você tiver logado, tá? A gente poderia passar aqui, ó, a gente passa um pré-handle aqui, ó, vocês podem ver que tem um handle aqui, né, um método. A gente poderia passar uma função aqui que faz essa validação. Mas o que eu gosto de fazer? Para mim não ter que fazer isso em cada rota, né, que a gente tem aqui, eu vou criar o seguinte, eu vou criar aqui, ó, um app.addHook, tá? Esse aqui é um hook que a gente tem que já vai fazer isso pra gente. Vocês vão entender aqui agora como é que ele funciona. Então ele é um pré-handler, ok? Ele vai ser async, isto. Né? E aqui nós vamos ter aqui a nossa função anônima. Beleza? Então o que nós vamos fazendo? Nós estamos falando que aqui nesse app, né, dentro dessa user routes, a gente vai adicionar esse hook, que ele sempre vai pré-verificar antes de apontar, antes de executar, né, qualquer uma dessas rotas, e ele vai fazer isso aqui. E aí o que eu preciso fazer aqui? Ó? Eu preciso pegar aqui uma request, tá? A requisição, né, que eu estou recebendo, pode ser rec, pode ser request. E aqui você vai fazer o quê? Um wait, tá bom? rec.jwtverify. Pessoal, só isso, tá bom? Então, ó, o que vai acontecer agora quando a gente tentar fazer acessar essa rota, tá? Vamos tentar aqui um list user, tá bom? Acessei. O que aconteceu, pessoal? Olha aqui. JWT, né? Não tem autorização, ó, o erro não autorizado. Tá vendo? A autorização não foi encontrada no cabeçalho. O que isso aqui quer dizer? Que a gente precisa passar na nossa requisição agora um campo que chama Authorization, e nesse Authorization a gente precisa de passar o nosso token, tá? Então, o que acontece? A partir de agora, qualquer rota que eu for acessar, ó, Create, a gente tem que passar a nossa autorização, menos o do login. Por isso que normalmente aqui eu gosto de separar, né, deixar o do login numa rota separada, porque eu não preciso de token para poder acessar até a API, né? A essa rota de login. Então eu faço dessa forma, tá? Gerei meu token. Aqui o que acontece agora? Eu preciso de passar esse token. Agora. Por exemplo, aqui, ó, um list users. Eu posso vir aqui, ó, no meu cabeçalho, eu posso colocar aqui um authorization aqui, ó, vocês podem ver que tem aqui por padrão, tá? E ele é do tipo bearer. A gente tem que passar o bearer e o token, tá bom? Isso aqui é uma das formas, tá? Não vou deixar aqui por enquanto. Outra forma, direto aqui, por aqui, você pode vir aqui no bearer e passar o token aqui, tá? E aí nesse list, vamos executar, ó, authorization token expired. O que está falando? Que o nosso token expirou. Por quê? Eu coloquei aqui, ó, vocês lembram que a gente colocou aqui, ó, um tempo? 30 segundos que é válido o nosso token. Então, o que eu vou fazer aqui de novo? Ó, gerei o token, peguei esse token, ó, peguei o token, vou colocar ele aqui, vou atualizar ele e vou executar. Ó, listou para a gente agora bonitinho, ó, todas as nossas informações. Ó, vou continuar aqui, ó. Vou ficar executando aqui. Na hora que der passar dos 30 segundos, eu não vou conseguir mais fazer requisição. Né? O que isso é bacana? Isso garante que a gente limite o acesso, né, do usuário, né, exigindo que ele faça a autenticação novamente. Aí, ó, passou os 30 segundos, token expirado, token de autorização expirado, certo? Então, pessoal, claro, aqui a gente não vai deixar 30 segundos, né? A gente pode colocar aqui 86.400, né, que é um dia. Então, assim, eu vou definir que o meu token é válido por um dia, eu poderia ser por uma hora, né, 3.600, pronto. Né? Então, beleza, gerei um novo token, vim aqui, peguei o meu token, venho aqui no meu list users,
Porque, ó, esse aqui está inválido, né? Já não está autorizado mais, o 401. Eu posso vir aqui, atualizei, pronto. Agora eu tenho acesso aqui. Se eu quiser atualizar aqui também, né? Botar aqui, ó, no meu Authentication aqui, também dá certo. Tá? E eu consigo criar, né? Vamos até criar um usuário aqui, ó. Vou até modificar aqui para vocês verem aqui, ó, com um authorization, né? Better, e vou passar o token. Então, ó, usuário criado, né? Se eu não passar o meu token, né, pessoal, ó, vocês vão ver que ele não deixa eu executar. Então, se não tiver token, não funciona. E se eu vim aqui no meu list users agora, vocês podem ver aqui que tem outro ciclano, né? Vamos aqui na nossa rota de delete também, ó, deixa eu pegar aqui esse cara, ó, que a gente criou com o mesmo nome. Se eu vier aqui também, vou passar aqui, ó, não tem permissão. Se eu pegar o meu token novamente aqui, ó, peguei o meu token, vou vir aqui no meu delete, no meu cabeçalho, vou adicionar o authorization, vou passar aqui, ó, modo do better, e vou passar aqui. Aí agora eu vou conseguir deletar, deletado com sucesso. A gente vem aqui no nosso list, não vai ter esse ciclano com final F8, ó. Acabou, certo? Então, pessoal, isso aqui, né, é uma forma bem básica, né, uma API bem básica, né, que a gente consegue fazer aí o nosso CRUD, tá? Então aqui, ó, só unir isso aqui para ficar mais organizado aqui. Então a partir daqui a gente consegue fazer o nosso CRUD, né? Que é o nosso create, né? Nosso listar, né? Que é o nosso read, né? O nosso update e o nosso delete, certo? Então aqui está praticamente uma API basicamente completa, né? Porém básica, né? A gente faz o login, dá para fazer o logout também, né? Não tem problema nenhum, faz a mesma coisa. E aí essa parte aqui também eu acho muito bacana, né? Esse recurso aqui, porque você bloqueia todas as rotas apenas alterando aqui, né? Você não precisa de criar né, em cada rota, tá? Mas aqui a gente ainda pode melhorar muito, né? A gente ainda tem muita coisa para poder melhorar aqui. Só lembrando aqui, deixa eu mostrar a vocês aqui o que tem no token, né? Então a gente tem aqui o nosso token. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Vou entrar aqui no jwt.io. Então a gente vai entrar nesse cara aqui. Então olha para vocês verem aqui que bacana. Ó. Eu vou pegar aqui o meu token que foi gerado. Então olha o que tem lá dentro do meu token. Olha só. As informações que eu solicitei, né, para trafegar. Né, que é o ID, o name, tá? E a parte roxa. Nessa parte roxa aqui é onde tem essas informações aqui. Tá? A parte vermelha é o algoritmo que ele está usando para gerar o token, né? E essa parte azul aqui, ó, é o nosso hashed. Então, olha para vocês verem, pessoal, uma coisa muito interessante. Vocês podem ver que, ó, assinatura inválida. O que acontece, ó? Prestem muita atenção nisso aqui, ó. O final aqui do nosso token, tá vendo, ó? Vocês podem ver aqui. O que acontece? Se eu vim aqui nas minhas informações, se eu fizer aqui, ó, se eu der um espaço, ele gerou outro token, certo? Se eu apagar, ele gerou outro, ele não gerou o mesmo token. Então, por que a gente usa o JWT? Para a gente validar, né, que essas informações não foram manipuladas, tá? Então, por isso que a gente falei, não é uma criptografia, né, é uma validação. E aí, o que acontece? Se alguém alterar qualquer coisa aqui ou tentar modificar, ele gera outro token. Então, esse token já não é mais válido. Tanto é que, ó, aqui os dados são os mesmos. Se eu pegar esse token aqui, né? Vamos voltar aqui no nosso... se eu tentar passar aqui, ó, por exemplo, para listar os usuários, se eu tentar passar esse token que ele foi gerado, ó, ele não deixa. Tá vendo? O token inválido. Então, ele não deixa, né? Se alguém alterar e mandar outra informação aqui, tá? Tipo, pode ser que eles capturem, né, intercept esses dados e modifique e depois tente manipular o sistema. Não vai conseguir. Como que eu consigo validar isso aqui agora? Aqui, olha aqui, pessoal. Eu preciso de ter aqui o meu token, tá? Qual que é o meu token que está lá dentro do sistema? Qual que é a minha senha, né? O meu secret? Ó, Bob Esponja. O que acontece agora, então? Se eu vir aqui e colocar aqui, ó, Bob Esponja, você pode ver que agora o meu token é válido. Você pode ver que o final do meu token, ó,
ele foi assinado. Se eu pegar essa assinatura aqui agora e voltar lá no meu sistema aqui agora, no meu list user, e voltar o token, colocar esse token que eu validei, ele deixa. Então, deu para entender isso aqui, pessoal? Então, o que acontece? Se eu não tiver a senha, por isso que a senha tem que ser nesse ciclo tem que ser uma senha mais complicada, né? Uma senha grande, né? E segura, por quê? Porque ela que vai validar se o seu token é válido ou não. Então, agora, se eu vim aqui e der um espaço, não tem problema. Por quê? Porque o meu token, eu estou usando a minha senha para validar. Então, se eu pegar esse token que foi gerado aqui, ó, e voltar na minha aplicação, e passar esse outro token, eu vou conseguir acessar do mesmo jeito. Por quê? Porque foi validado com a minha secret, né? Eu coloquei a minha secret aqui. Então o token que foi gerado foi baseado na minha secret, né? Que é que está lá dentro do meu sistema. Então por isso que eu consigo, mesmo alterando as informações aqui, eu consigo validar elas e usar elas para fazer as requisições. Bom, pessoal, por enquanto, né? Vou ficando por aqui, vou fechando aqui. Então, deu para entender. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado aí. Espero que tenha ficado claro, né? Dúvidas também, se quiser, podem me enviar dúvidas aí também, tá? Se alguém precisar de algum suporte, tá? Estamos aí à disposição. Ok? Então, vou ficando por aqui. Até mais. Brigadão. Tchau, tchau.